8 frases que um homem maduro não fala à mulher porque respeita, porque a ama e porque a valoriza. Você já percebeu o quanto as palavras têm poder e o quanto podemos usá-las intencionalmente para edificar ou tentar destruir as pessoas? Olá, Nino Pet Brasil, muito obrigada pela presença. Fique aqui conosco. Tá? Precisamos estar atentos e atentas para não entrarmos no jogo de pessoas que usam as palavras para destruir. Precisamos nos preparar para não sermos reativos, mas para dar às pessoas o valor que elas merecem, não sermos vítimas nem algozes nas relações. Olá, Sérgio Storti, muito prazer em tê-lo aqui na nossa live, muito obrigada. Palavras demonstram o grau de sanidade mental das pessoas que as usam. O que você tem revelado ao mundo com as palavras que você escolhe usar? Olá, queridos e queridas, eu sou a Neuza Storti, sou terapeuta com pós-graduação em Psicologia Positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização. Muito obrigada, Dr. Sebastião, muito obrigada pela sua presença. Prestigie-nos e leve essa nossa palavra adiante. Eu trabalho com homens e mulheres, casais que enfrentam conflitos emocionais, e especialmente ajudo mulheres que amam demais e se envolvem com homens emocionalmente indisponíveis. Hoje eu quero falar sobre 8 frases que um homem maduro não fala à mulher amada. Frases que machucam, que diminuem, que não deveriam estar presentes em relações que se dizem amorosas. Se você já ouviu alguma delas, talvez seja a hora, mulher, de olhar com mais amor por você mesma e para você mesma. As 8 frases com as explicações, eu vou falar cada frase e falar um pouquinho. Eu vou fazer uma live breve, como eu tenho feito ultimamente, mas preste atenção e reveja isso. Eu vou colocar em reprodução depois nesta e noutras redes sociais em que eu estou presente, tá bom? Então, uma frase que um homem jamais deveria dizer. Na hora da conversa, no calor das emoções, você está exagerando. Essa frase invalida o sentimento da mulher. Um homem maduro busca entender o que ela sente, mesmo que ele veja a situação de outro jeito. Dizer que ela exagera é como dizer: o que você sente não importa. Por exemplo, se ela chora por algo que ele fez, que ele falou, e ele responde com isso, né? Com essa frase, né? Ele foge da autorresponsabilidade. Um homem maduro escuta e diz: me ajuda a entender como você está se sentindo com isso. Outra frase que um homem não deve dizer: o homem maduro não diz isso, ele pensa para falar, ele escolhe as palavras positivas, as palavras que vão edificar a outra pessoa, a si mesmo e a relação. Então, uma segunda frase: você está louca. Essa é uma frase cruel e perigosa, que abusa emocionalmente da mulher. Um homem que ama não associa emoções femininas à loucura. Ele acolhe e não ridiculariza. Se ela expressa ciúmes, por exemplo, ou medo de ser trocada, o homem maduro não a chama de louca. Ele conversa com ela sobre segurança emocional. Outra frase, uma terceira frase: se você continuar assim, eu vou embora. Isso é chantagem emocional. Um homem maduro conversa, não ameaça. Relações saudáveis não funcionam com base no medo do abandono. Então, se ela reclama de alguma coisa e ele responde com essa frase, ele está manipulando. O homem maduro diz: vamos entender juntos o que está nos afastando.
Olá, Valdiné de Oliveira, obrigada pela sua presença, obrigada, Sara, muito obrigada pela presença. Então, outra frase, você nunca faz nada direito. Uma frase generalizadora e cruel. O homem maduro aponta situações específicas sem destruir a autoestima da parceira. Ao invés de criticar tudo, ele poderia dizer: podemos conversar sobre como fazer isso de um jeito melhor juntos, né? Esse é o homem bem intencionado, é o homem disponível emocionalmente, é o homem que quer construir, quer elaborar a relação, que ele é capaz de conversar com a sua mulher, a sua amada, a respeito da relação nas horas difíceis ou depois, né? Um pode dizer ao outro: nós não estamos no nosso melhor agora, podemos conversar depois, nós estamos alterados, vamos deixar para conversar depois, mas não assim adiar e adiar até o ponto de não haver essa conversa. É preciso estabelecer vínculos, né? Se um homem e uma mulher querem manter-se juntos, eles precisam fortalecer os vínculos, né? O vínculo que existe entre eles, e não deixar que pendências emocionais os dominem, né? Você está igual à sua mãe. Essa é uma frase que humilha e compara com alguém que muitas vezes já é um ponto sensível. O homem maduro não cutuca feridas emocionais para ganhar uma discussão. Se ela repete um comportamento aprendido, ele não ataca, ele ajuda com empatia. Percebe isso? É uma frase que um homem maduro também não costuma dizer, não deve dizer, ele pensa para não dizer isso, né? Eu sou assim, né? Ele diz: eu sou assim mesmo. Se você não gosta, paciência. Essa é uma frase de resistência à mudança. Homem maduro está em constante evolução, especialmente quando percebe que algo machuca quem ele ama. Então ele poderia dizer: esse é um comportamento que eu tenho há muito tempo, mas se está ferindo você, eu quero entender e melhorar. Percebe como o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento leva à sanidade mental na relação? Percebe como a pessoa que está buscando amadurecimento emocional, ela estabelece vínculos, ela fortalece vínculos, ela não destrói as relações. Então, olha, se você está perdendo a pessoa amada, tanto homem quanto mulher, por causa do descuido com as palavras. E assim, infelizmente, olá, Pati, obrigada pela presença. Infelizmente, essas coisas, entre aspas, evoluem no mau sentido. Há progresso nisso, ou seja, a pessoa que usa esse tipo de palavra adoece cada vez mais. Não é assim que ela fere e ela fica bem emocionalmente. Não, ela está adoecendo. Ela está prejudicando o relacionamento, ela está prejudicando a autopercepção da outra pessoa, né? E ela está adoecendo. Não há como ferir e ficar bem, né? Essa pessoa está adoecendo. Então, as duas pessoas da relação estão ficando adoecidas. É preciso prestar atenção nisso, né? Se você observa a literatura dos neuróticos anônimos, eles estão muito atentos para isso. A psicologia positiva também chama atenção para que a gente desenvolva as nossas forças de caráter, que a gente olhe para as virtudes, que a gente desenvolva e se aprimore nas virtudes, entende? Então, isso é buscar sanidade mental, e é uma coisa constante. Quem busca estar atento a desenvolvimento pessoal, está atento a tudo, né? As relações no trabalho, ao desenvolvimento relacional, né? A inteligência relacional
é assim um aspecto da inteligência emocional, mas é um aspecto assim muito particular, é a inteligência relacional. Como é que eu uso a minha inteligência para me relacionar com as pessoas? Então, as palavras são meio de comunicação, né? Eu posso escrever coisas premeditadas para o bem e para o mal. Então, não é só na oralidade, eu uso também na escrita, eu uso também no WhatsApp, nas redes sociais, para machucar, para ofender ou para edificar, para construir a relação, a outra pessoa e a gente próprio, né? Então, premeditar para usar para ferir, olha, isso é bem grave. Tanto é que em qualquer grande ramo religioso, as religiões consideram isso, né? Que isso de pecar, o cristianismo fala muito nisso. Em qualquer ramo, ele diz o quê? Que a palavra tem poder, que a palavra edifica, a boa palavra edifica, que a palavra má, que eu posso pecar com palavras, atos e omissões. Então, veja o poder da palavra. Se eu destruo, se eu uso intencionalmente mal, se eu faço mau uso da palavra, eu estou pecando, eu estou destruindo. Então, eu não sei que conceitos você tem de pecado, mas é assim, é um adoecimento. Eu estou tentando pôr para baixo o outro. Minha palavra devia ser para empurrar a outra pessoa para frente e puxar para cima, né? Em tudo deveria ser assim, numa relação, né? Quando, então, uma oitava palavra, uma oitava frase, né? Você, será que eu pulei alguma? Se eu pulei, você perceber, você fala para mim. Eu já falei da Sara, da Pati. Tomara que vocês estejam presentes, me vejam em retransmissão. Ouça isso de novo, porque é profundo e alcance a intenção do que eu falei nessa live, tá? Uma oitava frase, você está muito sensível. Essa frase desqualifica as emoções da mulher. O homem maduro entende que a sensibilidade é potência, não é fraqueza. Então, em vez de menosprezar, ele pode dizer, eu percebi que isso tocou muito você. Você quer conversar sobre isso? Percebe como é postura, é questão de intenção mesmo, né? O homem maduro está disposto a sentar e conversar. O homem imaturo não está preocupado ele está preocupado em tirar o seu melhor, em aproveitar-se, viver o momento, mas ele não está preocupado em construir e edificar a própria relação, a própria casa, vamos dizer assim, né? Você que esteve presente nessa live ou está me vendo na reprodução da live, perceba como fazem falta noções básicas de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Uma pessoa que tem base sólida de autoconhecimento desenvolve a sua sensibilidade para tratar bem qualquer outra pessoa e, mais ainda, a pessoa do seu relacionamento amoroso. Portanto, valorize e priorize o seu desenvolvimento pessoal e o seu autoconhecimento. Muitas pessoas perdem a pessoa amada por não terem desenvolvido a própria sensibilidade e, assim, não desenvolvem a capacidade e a habilidade de perceber, valorizar e tratar bem a outra pessoa da relação. Se alguma dessas frases lhe trouxe lembranças dolorosas, agora eu falo com a mulher, você não está sozinha. Você merece um relacionamento em que haja respeito, escuta e carinho verdadeiro. Lógico, isso é válido para o homem também. A mulher, às vezes, usa as palavras num mau sentido para destruir. Então, assim um cuidado que toda pessoa deve ter, né? Se você
mulher, está cansada de viver com migalhas e quer aprender a amar com maturidade, quer ser amada com verdade, eu convido você a dar o próximo passo na sua jornada de autocura, né? Eu convido você a clicar no link da bio @neusestort e conheça o livro que está na Amazon, tá? Você pode pôr lá amazon.com.br, Neuza Stort, ou então 10 passos para viver sem ansiedade. Você vai encontrar esse meu livro. Esse meu livro é para homens e mulheres que querem tomar o controle das próprias emoções. O curso online que eu tenho também, o método Dabens, está lá na minha bio, desenvolvido especialmente para mulheres que amam demais. Tenho também o grupo exclusivo no WhatsApp, em que essas mulheres que amam demais encontram apoio, direção e força para saírem desses ciclos tóxicos. As sessões de atendimento online são para homens e mulheres que desejam reconstruir sua autoestima e suas relações. E se você está em Curitiba, pode me chamar no direct para agendar o seu atendimento presencial. Eu recomendo que você veja essa live novamente. Eu vou deixá-la em reprodução aqui nesse perfil e vou levá-la a outras redes sociais, como eu já falei. Se você precisar falar comigo no meu direct para tirar suas dúvidas ou deixar a sua resposta, a sua pergunta, quer dizer, para eu responder no próximo post, eu posso fazer isso. Então, eu vou esperar alguns momentos, alguns minutos, se você quiser fazer a sua pergunta, eu estou aqui. Se você quiser também fazer um print para colocar nos seus stories e colocar lá nos seus stories e colocar o meu arroba @neusestort, eu vou ser notificada e eu vou olhar, eu vou curtir, eu vou repostar aquilo que você fizer. E desde já, muito obrigada pela sua atenção aqui, por repostar ou fazer um print e colocar nos seus stories ou onde você quiser, nas redes sociais suas. Me marque que eu vou ver e vou agradecer, vou mencionar você. Provavelmente, se eu vir, eu vou fazer isso, tá bom? Nenhuma pergunta? Podemos encerrar? Eu disse, eu ia fazer uma live muito breve mesmo. Essa era a intenção. Um grande beijo. Até a próxima live. Eu quero ver você nos próximos encontros online, no direct. E grande beijo, um bom dia. Tchau.